a mais um episódio do Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima e o Saúde na Prática é uma iniciativa do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Hoje, alusivo ao Agosto Branco, estamos aqui, como é a finalidade do programa, trazendo um especialista no assunto, falando do câncer de pulmão. E estamos aqui com o Dr. Eustácio. Seja bem-vindo, Eustácio. Obrigado, Hiroshima. Eustácio de quê, Eustácio? José Eustácio, na verdade, né? José É? Eustácio Aquino de Moraes Filho. Mas você é conhecido no meio como Eustácio Aquino mesmo. Eustácio Aquino. É. Quero agradecer primeiramente a disponibilidade que você teve de nos atender. E a primeira pergunta que eu faço, Eustácio, seria quais são os fatores predisponentes para o câncer de pulmão? A gente sabe que o fumo já de longa data, mas o que seria outros fatores? Tá. O tabagismo ainda é o principal, né? Percorrendo assim, em torno de 90% dos cânceres de pulmão. Mas tem outros fatores também que não podem ser desprezados, como poluição, né? Poluição. Tem cidades grandes, assim, tipo São Paulo, por exemplo, que a poluição outdoor, né? Quem trabalha na rua, equivale a em torno de 10 cigarros dia. Como se E você tem for... essa relação direta da poluição. também tem relação direta, tá? Também quem trabalha com cozinheiros de forno a lenha, né? Outra coisa também interessante é o radônio, exposição ao radônio. Assim, o radônio vem da decomposição do urânio, né? Então tem cidades que têm uma concentração maior e também tem relatos de a maior incidência de câncer de Pela pulmão presença também, desse elemento. desse elemento. E me diga outra coisa, lembra daquelas telhas que na infância da gente Isso, é de amianto? isso. Ainda se vê Aí, assim, aí, o câncer causado por aquelas exatamente, telhas? tem um câncer de pulmão, também pode ser ocasionado pela exposição ao asbesto, né, ao amianto, bem como mesotelioma, que é um câncer na pleura, que faz parte da caixa torácica, então é um campo de atuação assim bem semelhante, entendeu? Então ainda é considerável sim, mas a exposição ao amianto está realmente cada vez em mais, assim, felizmente estamos vendo menos casos, né? Porque há um combate para que evite esse tipo de exposição, no caso, né? Certo. Outros casos assim também mais incomuns também tem o arsênio, também exposição ao arsênio, o tabagista passivo também, que é bem clássico, e o E cigarro, o famoso o cigarro cigarro eletrônico. eletrônico, né? O cigarro eletrônico ainda não tem estudos bem embasados, comprovando a relação entre o câncer de pulmão e o Até mesmo. porque não deu muito Não tempo deu ainda, tempo né? ainda, né? É, Porque a gente sabe que precisa ter uma exposição prolongada, né? Entendeu? O fator tempo é mais importante do que até a quantidade, né? entendi. Por exemplo, se você fuma um maço de cigarro durante 20 anos, tá? Então a gente diz que a exposição é assim, o paciente tem uma carga tabágica de 20 anos maço. Mas se você fuma meia carteira de cigarro durante 40 anos, nas contas também dá 20 anos maço. Mas esse paciente tem maior predisposição ao câncer, porque Entendi. teve uma maior exposição, mais tempo, né? E com relação aos sintomas, Eustácio, o que seria os sintomas de alerta para uma pessoa Tá, suspeitar que tem algum acometimento tá. pulmonar? Isso é um grande problema do câncer de pulmão, que a gente só consegue diagnosticar em fases mais avançadas, né? Então, entre 80% e 90% dos casos, a gente já descobre em fase avançada, exatamente porque não dá sintoma na fase inicial, né? Então, assim, na fase avançada, os sintomas mais comuns são tosse. Essa tosse pode vir seca ou pode vir até com raiozinhos de sangue, que a gente chama com hemoptôicos. Dor torácica, quando o tumor já está invadindo as costelas, por exemplo, né? Perda de peso, fraqueza e alguns outros sinais relacionados a algum possível metástase que o paciente já tenha. Por exemplo, se já tem alguma lesão na cabeça, já pode vir com a tontura. Outra coisa bem comum também é com rouquidão, né? Então, e o que é que tem a ver com a rouquidão? A gente tem um nervinho da laringe que ele desce no tórax e sobe para a prega vocal. Então, o tumor vai lá e acomete aquele nervo no tórax. E aí o paciente às vezes está investigando rouquidão com outros colegas, pensando mais na laringe, né?
e acaba não descobrindo facilmente. O que você falou é tão importante. Eu tive uma pessoa na família que me ligou do interior que estava com afonia, não Sim, conseguia falar. E já era era um um câncer tumor de pulmão. metastático de pulmão. Isso, Então, e até então, sem perda de peso, sem sim, tosse, sem nada. é, Então, para você ver como é importante isso que você está dizendo. E nesses casos que não tem sintoma, sim, então a gente tem que se antecipar preventivamente. Então, exato, como seria a prevenção, vamos supor, de uma pessoa que é fumante? sim, Como é que ele pode se prevenir disso, já que tá, ele é fumante? tá. Assim, esses casos iniciais a gente costuma ver mais, como a gente chama de, assim, foi por acaso, o paciente caiu, machucou a costela, vai fazer uma Uma tomografia, achou um tomografia. nódulo. Ou então um paciente que já tem um outro tumor, faz o segmento, o acompanhamento habitual de quem tem algum tipo de tumor e acaba achando outro nódulo. Mas, assim, de uma forma, o paciente é assintomático, sem história, sem nada, que pacientes deve procurar? Uma investigação, que é o que a gente chama de rastreio, né? Como a gente tem rastreio para câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de intestino, câncer de próstata, e o câncer de pulmão, muitas vezes, assim, é ignorado. O pessoal, realmente, há um desconhecimento muito grande em relação a isso. Então, os trabalhos mostram que quem deve procurar é o tabagista, que tem entre 50 a 55, 50 anos em média, até 74 anos de idade, que esteja fumando ainda ou que tenha parado de fumar há menos de 15 anos. Entendi. Então, esses pacientes devem procurar fazer uma tomografia de baixa dose de radiação, uma tomografia que a radiação é em torno de 4 a 5 vezes menor do que a radiação habitual, anualmente. E quem não fuma, qual a indicação? Quem não fuma ainda não tem rastreio, não tem Não tem um assim, consenso para não isso. tem consenso para isso. Entendi. E o que é que mudou, Eustáquio? Vamos supor que o paciente hoje está diagnosticado com uma lesão pulmonar, um nódulo pulmonar. Sim, É, o que é que mudou? Porque a gente sabe que muitas vezes, na época que a gente estava na faculdade, nos idos de 1990, na década de sim, 90, a gente sabia que o câncer de pulmão era uma sentença de morte, né? O isso. que é que mudou hoje? O que é que as terapias novas trazem? Assim, o que mudou é que nós estamos conseguindo diagnosticar mais cedo, né? Então, diagnosticando nas fases iniciais, a sobrevida em 5 anos fica acima de 80%, então a regra é a cura e não a exceção. Então, diagnóstico precoce, que é um tema que a gente bate em todos os tipos de tumores, né? Que é o diagnóstico precoce. E o que mudou nos tratamentos em casos mais avançados são as terapias mais inovadoras, por exemplo, imunoterapia, Imunoterapia. terapia-alvo. Anteriormente a gente falava tratava de uma forma só o câncer de pulmão, seja lá qual fosse o tipo histológico dele. Hoje em dia não, a gente faz um tratamento de precisão, tá? Não basta mais saber o nome do tumor, mas é importante saber o sobrenome dele. E para cada subtipo de tumor há um tratamento bem específico, que pode até nem ser quimioterapia. Pode ser até, por exemplo, um comprimido uma vez ao dia. Então, só para que o nosso telespectador nos entenda, seria como eu tivesse uma chave nessa célula desse tumor Sim, que carreasse agora um medicamento específico específico para para ele. matar aquele tipo de tumor. É isso? Exatamente, aquela célula tumoral. Inclusive dando muito menos efeitos colaterais Colaterais. adversos, né, que a gente vê na quimioterapia padrão, né? Então, hoje a perspectiva de um diagnóstico precoce, a perspectiva de cura De existe. cura real mesmo, real. Agora, no tratamento, assim, na doença metastática, o que mudou foi que anteriormente, como tínhamos poucas armas, né, para combatê-lo, ele era o que, como você falou, era como se fosse uma sentença de morte. Mas hoje não, a tendência é cronificar a Entendi. doença, assim como não tem hoje cura, por exemplo, para uma diabetes, para uma hipertensão, mas tem controle. E com a Então, qualidade de vida. com controle, com qualidade de vida. O paciente consegue trabalhar, consegue viver bastante, Você bastante tem tempo. pacientes assim. Temos bastante paciente assim. Isso é uma excelente notícia. E agora, só pegando um paralelo nisso, Eustácio, é, e um paciente que tem um nódulo detectado numa tomografia, Sim, mas que esse nódulo é,
pode ser benigno. Sim. Como é o acompanhamento disso? Tá. Primeiramente, esse paciente tem que ir para um especialista, né? Um cirurgião torácico, um pneumologista, ou um oncologista, ou algum outro médico ou clínico que tenha uma afinidade maior por essa área. Então, assim, existem alguns critérios radiológicos que a gente precisa analisar para saber se aquele nódulo é suspeito ou não. Porque com essas tomografias mais recentes, mais avançadas, eles conseguem detectar coisas muito, às vezes até insignificantes. Entendi. Então, não é tão incomum o paciente ter nódulo pulmonar. Agora, não é todo nódulo que você vai ficar preocupado que pode vir a ser um câncer. Muitos nódulos podem ser apenas uma cicatriz de alguma infecção, Inflamatório, né? inflamatório, Ou até a própria tuberculose, né? tuberculose, exatamente, que nós vivemos num país tropical, então a incidência de tuberculose é muito alta ainda, né? Isso. Então, essas são as orientações e qual é a expectativa para esse mês, que é o Agosto Branco, a classe médica mais voltada para o combate ao câncer de pulmão? O que é que você espera a sociedade? Vocês têm uma sociedade local ou nacional que incentiva o rastreio desse tumor? Sim, Como é? temos a Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Torácica e Pneumologia e também temos a sociedade aqui local. Nesse mês de agosto, estamos aqui para exatamente explicar que há exames de rastreio, que há possibilidade de diagnóstico precoce e também combater o tabagismo propriamente dito, né? Que também nesse mês, no dia 29 de maio, é o dia do combate nacional ao tabagismo. Então, se não existisse tabagismo, né, então possivelmente nem estaríamos aqui agora conversando. A gente, só para terminar, Eustácio, eu me lembrei agora, está tendo uma onda, sempre existe modas, está vindo uma onda novamente dos apreciadores de charuto. Sim. O risco é o mesmo? Não, o charuto ele é muito maléfico, né? Mas para câncer de pulmão, não vou dizer que não é um fator de risco. É um fator de risco, sim. Mas o fator de risco principal para o charuto é para os cânceres de boca, né? De boca, língua, de uma forma geral, de laringe, porque quem fuma charuto não costuma tragar, né? Então a fumaça fica concentrada aqui na região oral mesmo. Mas continua sendo sim um fator de risco. Mas o passivo que está Sim, inspirando o também, né? passivo vai ser comprometido também, né? Ok. Pois quero agradecer aqui e deixar aberto aqui para as suas últimas palavras. Então, nesse mês de agosto, vamos só reforçar a necessidade de procurar o seu pneumologista, caso você seja tabagista, tá? Que há chances reais. Tem muitos pacientes que acabam não procurando por medo, né? Por medo de ter um tumor, mas se tiver, essa é a hora. Essa é a hora de procurar um atendimento, procurar fazer um exame uma vez ao ano. É um exame que é só uma tomografia, não é um exame de sangue, não fura, não dói, não acontece nada, né? E tem chances reais de a gente acabar detectando o tumor na fase inicial e resolver Com chance de cura. uma chance real, bem real mesmo de cura e cessar o tabagismo. Muito obrigado. Esse foi mais um Saúde na Prática e conto com vocês no próximo episódio e até lá.